Amém, meus irmãos. Quero convidar então vocês a abrirem as Sagradas Escrituras no Salmo 51, que é o segundo salmo proposto para essa noite. Salmo 51. Salmo de Davi, ao mestre de canto, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Salmo 51. Achamos? E a temática que nos é proposta para encararmos o Salmo 51 tem a seguinte redação: uma súplica pelo perdão. Uma súplica pelo perdão. Diz assim a palavra do Senhor: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu estudaria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Senhor, mais uma vez, nós estamos diante dessa palavra bendita, nossa única regra de fé, de prática, livro santo, sagrada Escritura, e rogamos, mais essa vez, que o Senhor Santo Espírito que a inspirou nos ilumine. Já são avançadas as horas, mas que o nosso coração e a nossa mente nos próximos minutos sejam cativos da tua palavra. Que desapareça, ó Deus, o pregador, mas que a pregação da tua palavra ganhe protagonismo no nosso coração, pela ação do teu Espírito. Amém. Primeiro livro dos Reis, o capítulo 15, o versículo 5, faz uma afirmação acerca de Davi, que é minimamente provocante. Diz o texto sagrado que Davi agiu de forma íntegra diante de Deus, que Davi sempre agiu com constância, de forma proba, de forma nobre. Mas há uma excetuação nesse versículo. Diz o texto sagrado, exceto no caso de Urias. É do que trata esse salmo. Você conhece a narrativa do segundo livro de Samuel, capítulo 12, do confronto que há em um expediente profético de Natã diante do poderoso rei Davi. Numa casa de profetas como essa, entendo ser desnecessário a contextualização completa desse episódio. Você conhece a figura de linguagem que Natã usou para Davi, você conhece a coragem que aquele profeta teve de apontar o dedo em riste a um rei poderoso, bom na batalha.
bom de vencer inimigo. Mas eu quero apenas lembrar as sentenças condenatórias que Natã, em nome de Deus, ofereceu a Davi. Primeira delas, não se apartará a espada da tua casa. Segunda delas, é da tua própria casa que vai ser suscitado o mal contra ti. Terceira delas, o que você fez em oculto será demonstrado em público. Quarta delas, o filho nascido morrerá. As quatro se cumprem, a espada jamais se afastou daquela casa, o mal que havia contra ele foi suscitado da própria casa, a saber, por Absalão, conforme lemos ou depreendemos do Salmo 62. O que foi feito em oculto lhe foi envergonhado em público, numa ampla sacada, numa ampla varanda, diante de todo o reino, as suas concubinas, e de fato, apesar de muito choro, de muito lamento, de muita contrição, aquele bebê morre, aquele menino morre. E é esse o contexto, portanto, do Salmo 51. É isso que está se passando na mente desse homem. Um homem que errou, um homem que pecou, um homem que foi confrontado, um homem que pagou, que viveu as consequências do seu deslize, da sua transgressão, e um homem que agora está pedindo perdão. Ele já o fez na narrativa de 2 Samuel 12, ele está com a cara no pó, ele está contrito diante de Deus, ele chora, ele faz jejum, ele se humilha, mas quando ele percebe no cochicho dos anciãos que o filho está morto, ele se levanta, ele toma um banho, ele troca as vestes, e ele vai para a casa do Senhor adorar a Deus. E os anciãos estão querendo entender o que se passa, porque o menino estava vivo, e ele chorava, ele se prostrava, ele se abstinha de alegria, de comida, e agora que o menino está morto, ele toma banho, ele vai para a casa do Senhor, e ele estabelece um expediente de adoração. Eles não estão entendendo nada, e Davi revela para eles o que se passa no seu interior. Ele diz: olha, enquanto o menino estava vivo, eu tinha pelo que orar, a verdade é que ele jamais voltará a mim, mas eu irei até ele. Davi está nos ensinando minimamente que aquilo que Deus levou, não adianta a gente querer buscar, não adianta não querer enterrar os cadáveres. Tem pessoas, tem companheiros que na nossa lide ministerial vão embora, e você precisa deixar ir, porque quem Deus tirou, a gente não pode querer de volta. E é nessa ambiência que nos é proposta nessa noite encararmos o Salmo 51 sobre o crivo de uma súplica pelo perdão. Nós vamos dividir os 19 versos desse salmo em 3 fases de uma súplica por perdão, em 3 expedientes, em 3 momentos, em 3 construções argumentativas do salmista acerca de uma súplica pelo perdão. A primeira fase compreende os versos de 1 a 5, e nós vamos chamá-la de a fase do reconhecimento. A fase do reconhecimento. A súplica pelo perdão passa pelo reconhecimento da transgressão. Eu quero que você note comigo, por gentileza, nos versos 1, 2 e 3, a quantidade de vezes que Davi evoca na primeira pessoa um substantivo de posse. Repare comigo. Apaga, verso 1, as minhas transgressões. Verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Verso 3, pois eu conheço as minhas transgressões. Não há transferência de responsabilidade, não há substituição de culpa, não há terceirização do conteúdo do problema. Minha transgressão, meu pecado, minha iniquidade. A primeira fase, portanto, dessa súplica pelo perdão é a fase do reconhecimento. Fui eu errei, eu me excedi, eu não vigiei, o problema sou eu, não foi a minha equipe,
não foi a minha denominação, não foi a minha estrutura eclesiástica, fui eu. Não foi porque ninguém me apoiou, não foi porque não fui mentoreado, não foi porque não fui cuidado, não é porque fui abandonado, não, fui eu. Meu erro, minha transgressão. Davi é enfático em um substantivo que denota posse, na primeira pessoa, meu, minha, meus, minhas, é eu o culpado. Essa é a fase do reconhecimento. Em último grau, Deus é o destinatário da ofensa. Repare comigo o verso 4. Pequei contra ti, eu pequei contra ti, e contra ti somente, porque todo pecado é uma ofensa, em último, em derradeiro, e em superlativo nível contra Deus. Ele não apenas reconhece o seu pecado, mas reconhece que o seu pecado não é apenas contra a família de Urias, não é apenas contra a dignidade de Batseba, não é apenas contra a lealdade dos seus súditos, não é apenas contra o seu exemplo familiar, ele está pecando contra Deus. Essa é a fase do reconhecimento. Eu pequei, eu errei, o problema tem nome e o nome sou eu. Versículo 5. Nos mostra uma linha tênue, preste muita atenção nisso. Há uma grande discussão, do seu ponto de vista teológico, acerca do verso 5, não quero entrar nela, aliás, quero sair dela. Mas há uma linha tênue entre o pecado por opção e o pecado por natureza. Pecado por opção e o pecado por natureza. Ele diz assim no verso 5, não como autojustificativa, mas como reconhecimento. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Pecar é o modo operandi da minha vida. É o modus operandi, é o modo de operação. Eu sou fruto da queda. Eu gosto de pensar na divisão sistêmica das escrituras sagradas, da lógica veterotestamentária, da lógica neotestamentária. Mas há uma divisão da Bíblia que ela é menos pendular e mais desproporcional, mas igualmente verdadeira. Nós podemos dividir a Bíblia entre antes de Gênesis 3 e depois de Gênesis 3. Antes e depois da queda. A queda dividiu não apenas as páginas das Escrituras, mas a página da raça humana. A queda. Você pode justificar qualquer elemento social, qualquer desvirtuação de propósito, do seu ponto de vista sociológico, filosófico, mas a queda é o problema da raça humana, a queda. Você vai no supermercado e você encontra uma criança que quer um biscoito, e em não tendo biscoito, ela se joga no chão, ela rilha, ela espuma e ela é atirada na seção de biscoito, na seção de iogurte. É a queda que ensinou isso. No departamento infantil da igreja, uma criança de 4 anos vê a outra criança de 4 anos caindo, e o seu impulso não é ajudar, o seu impulso é rir. É a queda. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque em pecado me concebeu a minha mãe, e eu nasci na iniquidade. Eu sou fruto de um pecado natural, eu sou fruto de uma queda, mas sou responsável por dominá-lo. Por isso a linha é tênue, da natureza pecaminosa humana e da ampla capacidade de escolha entre fazer o certo e o fazer o errado. É como se Davi estivesse reconhecendo o seguinte: eu tenho por natureza o pecado, mas eu decidi permitir que a minha natureza me dominasse. Eu tenho por natureza o erro, e eu decidi permitir que o erro me dominasse. Esse é o grande problema. É nisso que se constituem as manchetes dos ícones de todos os segmentos, inclusive dos religiosos, que caem por depravações de natureza moral. Porque acresça-se à nossa natureza a nossa opção de perder para a própria natureza. É o que ele está dizendo aqui, é o meu pecado, eu sou fruto de iniquidade, eu sou fruto da queda, mas eu escolhi. Essa é a fase do reconhecimento, versos de 1 a 5. A segunda fase compreende os versos de 6 a 11. Nós vamos chamá-la de a fase do arrependimento. Por quê? Porque arrependimento é diferente de reconhecimento e vice-versa.
Arrependimento não é ciência de quem errou. Tem gente que reconhece que errou, mas não está arrependido. Ser cônscio do erro não é sinônimo de arrependimento. Reconhecer a falha, reconhecer o deslize, reconhecer, não significa arrepender. Arrependimento não é ciência de que errou. Arrependimento não é medo da consequência. Tem gente que, se soubesse que não vai ser pego, não parava. Só arrepende depois de que engravidou. O problema é porque engravidou. Se não engravidasse, não tinha problema. Arrependimento não é nem ciência do erro e nem medo das múltiplas consequências do fato enganoso. Não. Então você tem a fase do reconhecimento, eu fiz, mas agora eu tenho a fase do arrependimento. Eu não deveria ter feito e não quero fazer de novo. Isso é o que nós percebemos entre os versos de 6 a 11. Verso 6, eu queria que você grifasse, por gentileza, uma expressão. A expressão é verdade no íntimo. Eis que te comprases na verdade no íntimo. Essa ideia de Davi de verdade no íntimo é o que dá o ponto de partida para a conceituação do arrependimento. Então ele reconhece, mas esse reconhecimento não é uma notícia, não é um ofício, não é uma narrativa, não é um expediente de comunicação, de jornal, não, é uma verdade no seu íntimo. Não são palavras de boca para fora, é uma verdade no meu íntimo. A verdade no meu íntimo que aparece no verso 6 é o que nos traz o cheiro, o elemento, o aroma, a fumaça de um conceito de arrependimento, a verdade no meu íntimo. Eu gosto de um texto sagrado de Marcos capítulo 5, verso 33, quando na caminhada de Jesus até a casa de Jairo, ele é abordado por uma mulher, a mulher está com fluxo de sangue, uma enfermidade hemorrágica grave. Quem me tocou, saiu de mim virtude. E Marcos 5,33 disse, e ela, prostrando-se diante de Jesus, trêmula, porém cônscia do que se lhe passara, contou-lhe toda a verdade. Contou-lhe toda a verdade. 3 coisas nos importam em Marcos 5,33. Primeira delas, a mulher estava atemorizada. Claro, algo sobrenatural, intangível, metafísico aconteceu. Segundo, o mistério que se apossou daquela mulher, a coisa sobrenatural que tomou conta do corpo físico dela, que endireitou o seu ciclo menstrual, que endireitou o seu organismo, que colocou em ordem o fluxo do sangue, que colocou em ordem a junção das células. Aquilo atemorizou a mulher, vírgula, porém cônscia. O nosso deslumbre com as coisas de Deus não menospreza a nossa consciência. Deslumbrados com o eterno, conscientes de quem somos. Atemorizada, vírgula, porém cônscia. Terceiro, lhe contou toda a verdade. Tudo, não escondeu nada. Que toda a verdade é essa, Marcos, o evangelista, poupa a intimidade da mulher, nós não sabemos e não saberemos. E esse é o mesmo sentido de, no verso 6, a expressão que por fineza queria que você grifasse, verdade no íntimo. Isso é a fase do arrependimento. Muito mais do que um reconhecimento, muito mais do que uma consciência, mesmo diante de tudo que aconteceu, porque coloque-se no lugar de Davi, você recebe uma profecia, essa profecia tem 4 elementos e você percebe um por um se cumprindo. Um por um. A espada não sai da casa, a vergonha sai da casa,
Está lá aquela mulherada toda no terraço, para todo mundo ver, e o filho morre, um por um, tudo se cumprindo. Atemorizado, porém cônscio. Não é um mero reconhecimento, é um estabelecimento de verdade no íntimo, arrependimento. Versículo 7, esse arrependimento vem comutado, acrescido, sequenciado de um pedido por purificação, verso 7, de um pedido por ânimo, verso 8, de um pedido por presença, verso 11, vamos encarar isso, verso 7, purifica-me com hisopo, e ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. À medida que a verdade do meu íntimo vai aparecendo, eu percebo a minha sujeira, eu preciso que o Senhor me lave. À medida que a verdade do meu íntimo vem à tona, eu percebo as minhas compulsões, os meus pecados sensoriais, a minha indomesticabilidade, sob o ponto de vista moral, sexual, ético, da relação com o poder, com o dinheiro, com o sexo oposto, em alguns casos com o mesmo sexo. Problema, a demanda, a verdade do meu íntimo expõe a minha sujeira, então o arrependimento vem com um pedido de purificação, verso 7, o Senhor precisa me lavar, porque quanto mais eu encaro o meu íntimo, mais sujeira aparece. É lógico que você é muito melhor do que Davi, não deve ter tanta sujeira, né? Para nós, pecadores, é uma consequência, expondo as nossas chagas. Vem verso 8, com um pedido de ânimo, porque você está sendo lavado da sujeira. Você pode surtar quando perceber quão desqualificado está o seu coração. Aí ele pede, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Eu preciso de alegria. Porque o arrependimento em si é uma profunda consciência de tristeza e de autorreprovação. Então o Senhor me lava e o Senhor me dá um choque de alegria. Eu me lembro que eu era adolescente na igreja em Guarapari, e eu subia ao prédio de educação cristã da igreja, e descia uma senhora, daquela senhora que acredita em forças ocultas e exógenas a uma doutrina regular. Nós chamamos de os infiltrados. E ela aponta para mim o dedo em riste, me chama de Abdala, e ela diz para mim, eu tive um sonho contigo. E Deus mostrava-me que tem muita coisa ruim e tragédias, e com perdão da expressão, para ser fiel ao que ela disse, e desgraças para acontecer na sua vida. Pensei comigo, ataque de graça, uma hora dessa do domingo? Um adolescente, petulante, jactancioso, metido a saber texto de cor. Eu olhei para ela e eu falei assim, minha senhora, eu não acredito em nada disso que a senhora está dizendo. A senhora encontrou o alvo errado por seus desvaneios. A minha vida está debaixo do sangue de Jesus, não tem mal nenhum vindo para acontecer não. E se vier, bate no sangue de Jesus e cai. Aliás, o Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre toda a carne, foi derramado sobre a minha carne. Eu estou debaixo de promessa. Então a senhora ou sonhou com o Rafael errado, ou a senhora teve um pesadelo e está querendo me incomodar. O problema é que 10 anos depois eu me torno o pastor Fernando, pastor daquela igreja. É a minha única igreja desde sempre. E eu estou subindo a mesma escada e ela descendo a mesma escada uma década depois. Agora eu sou o pastor da igreja. E ela me aborda com o mesmo discurso, parecia um déjà vu. Ela olhou para mim, agora não me chama de Abdala, me chama de pastor, e diz, pastor, eu tive um sonho contigo. Só que agora eu sou pastor, pastor não tem direito de surtar em público. Eu disse, fala minha irmã, que o teu servo ouve, qual foi o sonho? É mesmo, pastor, posso te falar? Eu falei, claro minha irmã, estou aqui para te ouvir. O maior privilégio da minha vida é pastoreá-la.
Meu coração foi... Ela disse: nesse sonho, pastor, Deus me mostrava que está para acontecer grandes bênçãos na sua vida, e Deus manda eu lhe dizer que o senhor tem que se preparar para grandes coisas, porque Ele está enviando uns presentes grandes para o senhor. Eu falei: minha senhora, eu acredito piamente na senhora, eu acredito que Deus visitou a senhora em sonhos, eu acredito que Deus está lhe usando com um expediente profético para alcançar a minha vida. Pastor, redarguiu-a. Deus me mostra que o presente é muito grande. Eu disse: diga a Deus que eu pago até o frete, mas se tem um presente grande, é meu, e eu não abro mão. Um dia eu contei isso para a nossa igreja, e eles entenderam que eu sou revelacionalmente seleto. O que é ruim eu desprezo, o que é bom eu recebo. A gente precisa de alegria e de ânimo, porque nas nossas idas e vindas, acertos e desacertos, venturas e desventuras, êxitos e fracassos, vai ter muita gente para nos desanimar, e nós precisamos encontrar ânimo no Senhor. E nenhum de nós aqui que almeja o ministério tem o direito de destratar as ovelhas. Eu acho que Deus dá uma blindagem na nossa garganta, não apenas para pregar de forma falada, mas para engolir muito sapo de forma digestiva. Que desça. Vem junto com um pedido de alegria. Vem junto com um pedido de presença, verso 11. Não me repulses da tua presença e nem me retires o teu espírito. Então o arrependimento, ele é sustentado por um tríplice pedido do salmista. Um pedido de purificação, um pedido de ânimo e um pedido de presença. Me purifica, me reanima e fica comigo apesar de quem eu sou. Isso é a fase do arrependimento. Mas há uma terceira e última fase, entre os versos 13 e 19, nós vamos chamar de a fase da restauração. A fase da restauração. Então, a súplica pelo perdão que nos é proposta com base no Salmo 51, ela é tríplice em suas fases, ela é consecutiva. A fase do reconhecimento, a fase do arrependimento e a fase da restauração. Por fim, versos de 13 a 19. Primeiro, versos de 12 a 19, perdão. Restaura a minha alegria. Verso 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. O meu pecado, o meu erro, a minha transgressão me fizeram sentir tão sujo, tão indigno, tão promíscuo, tão liturgicamente impuro, tão improvável, tão incapaz, que mesmo reconhecendo e mesmo arrependido, eu preciso que o Senhor me restaure a alegria de estar na tua presença. Porque quando eu fecho os meus olhos, eu só lembro do homem que eu enviei para a morte. Quando eu fecho os meus olhos, eu só lembro da mulher que eu desonrei. Quando eu fecho os meus olhos, eu só lembro do mau exemplo que fui para os meus filhos. Quando eu fecho os meus olhos, eu só lembro da minha transgressão. Então me ajuda a fechar os meus olhos e ter alegria nessa coisa toda. Em ter alegria na tua presença, em ter alegria no fato de que o Senhor me resgatou, o Senhor aceitou a minha súplica sincera, o Senhor encarou a verdade do meu íntimo. Então essa fase de restauração tem um pedido: restaura a minha alegria. Eu estou tentando transicionar da Almeida Revista Atualizada para a NAA, mas é muito difícil para mim. Desde a minha conversão, está tudo na área. Os textos e tal. Mas se tem uma coisa que o sentido da NAA aprimora, é no verso 12. Porque é muito difícil falar sobre restituição para quem não tem direito a nada. Me restitui. Me restitui o quê se eu não tenho direito a nada? Se eu não sou dono de nada? Há uma música que ficou famosa no cancioneiro popular, gospel: restitui,
eu quero de volta o que é meu. Aí o pessoal levanta a mão e fica, restitui, você não é dono de nada, você não tem nada, restitui o quê? Aliás, se você for levar ao pé da letra, se eu disser para Deus, restitui o que é meu por direito, tá bom, meu filho, deixa eu tirar a sua salvação e te mandar para o inferno. Você está querendo restituição? Seu direito é o Hades. Mas eu entendo a tradução e a ideia de uma restauração. Restaura a minha alegria, me dá de volta o que eu perdi. Davi não está dizendo eu mereço, Davi está dizendo eu já tive e não tenho mais. Eu já fui alcançado por uma alegria e não estou mais alcançado por ela, então me restitui. Não é que é meu direito, não é que eu invoco, não é que eu declaro, não é que eu determino, me bota um sorriso no meu rosto, porque eu fecho o olho e eu só lembro do inviável ser que sou, eu quero ter alegria. A fase de restauração, segundo, vem com um pedido de restauração do testemunho. Então, ensinarei, verso 13, aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Eu vou voltar a ter possibilidade de olhar nos olhos dos outros e dizer o que é certo, porque eu estou descredenciado. O sujeito está no 7º casamento, vai ser preletor de retiro de casais? Então, como é que esse homem tem moral para dirigir uma nação, para ser o baluarte ético de uma nação, tendo feito a devassa que fez? Então ele está pedindo restauração. Eu quero ensinar os meus transgressores os teus caminhos. Quer dizer, restaura o meu testemunho. Porque nós somos o povo que acredita na restauração, sim. Nós somos o povo da misericórdia, nós somos o povo da nova vida, da nova oportunidade. Nós somos o povo do assim que se alguém está em Cristo, todas as coisas se fizeram novas, as velhas já se passaram. Restaura o meu testemunho. Verso 15, restaura o meu cântico. Essa é a fase da restauração. Não apenas a alegria da salvação, não apenas o testemunho de poder continuar proclamando, dirigindo, mas restaura o meu cântico. Abre, Senhor, os meus lábios, verso 15, e a minha boca manifestará os teus louvores. Muito interessante a proposta da equipe que organiza essa conferência, porque nós que almejamos o episcopado, precisamos passar por essas fases: reconhecer, arrepender e restaurar. Porque eu fico meio incomodado com os negócios. Pastor Samuel, 2000 anos de tradição cristã. Os pais da igreja, os mártires do primeiro século, os primeiros teólogos que do nada postularam aquilo que hoje a gente faz pós-doutorado em cima do que os caras tiraram do nada. Hoje a gente se debruça em cima do que os primeiros teólogos argumentaram a partir da inspiração, sem ter acesso ao que nós temos hoje. Então, em 2000 anos de tradição cristã, tivemos os mártires do primeiro século, os pais da igreja, os primeiros teólogos, os reformadores. E agora em solo tupiniquim, depois dos anos 2000, finalmente Deus levantou o pessoal que sabe fazer a igreja crescer. Depois de 2000 anos de tradição cristã, agora, pastor Samuel, levantou-se no Brasil quem conhece o verdadeiro evangelho. Me siga no canal e eu vou dizer para você o que é o verdadeiro evangelho, fora das amarras religiosas, fora dos critérios de não sei o quê, fora de não sei da onde. O verdadeiro evangelho, eu sei, não é os 2000 anos da tradição. Aliás, a tradição é relevante. Relevante é o que eu penso. De tirar a nossa paciência, né? De tirar a nossa paciência. Pensamento disruptivo, venha para a minha igreja, porque aqui a gente não prega o óbvio. Disruptivo. Que Deus tenha misericórdia de nós.
Nós precisamos de um derramar de humildade, tem ninguém inventando a roda não. Sempre existiu e sempre existirá um meio de proclamação da palavra, de crescimento saudável de igreja, se chama Espírito Santo. Então acho que a gente precisa desse derramar, assim, de reconhecimento de que a gente não é esse negócio todo. Eu lembro de Elias com a sua crise com Deus, lá no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Senhor, eu me enfiei nessa caverna, é o seguinte, eu estou sozinho. Só eu. Eu olho para todo lado, só eu estou firme, só eu sou doutrinamente coerente, só eu sou perseverante, só eu. Elias, meu filho, abre os seus olhos, tem 7.000 que não se curvaram para o Baal. Fico olhando o pastor Fernando, o pastor Samuel, os irmãos da Junta que rodam esse Brasil. Deus está fazendo coisas lindas em todo lugar. Porque a obra é dele. Então, olhar para o Salmo 51 é olhar para dentro de si e falar: Senhor, me livra de mim mesmo. Citei Números 20, não é o primeiro episódio de tirar a água da rocha, esse episódio é em Cádiz, mas teve o de Meribá. Da primeira vez dá tudo certo, da segunda vez dá tudo errado, porque Moisés já sabe como faz, já é experiente. Quando a gente já acha que sabe como faz, perdeu, errou. Moisés não deixa de entrar, não pela razão tipológica, pela razão histórica. Pela razão tipológica é porque não é a lei que alcança a terra da promessa, é a graça, é o Jóshua. Mas pela razão cronológica, Números 20 é claro, Deus dizendo, por causa disso, o salmista vai dizer que Moisés falou irrefletidamente, em Deuteronômio diz que ele prevaricou contra Deus, mas por causa disso, você não vai entrar. Era para falar a rocha, ele feriu a rocha 2 vezes. Não era para dar um sabão no povo, ele foi falar para cima do povo, porque é triste quando Deus decide abençoar quem machucou a gente. E os nossos inimigos também prosperam. A inveja, por exemplo, não é um sentimento de diferentes, a inveja é sentimento de iguais. Eu não invejo Michael Phelps, porque nada muito melhor do que eu não ganho a minha vida nadando. Eu não invejo a memória do Senna, porque dirige muito melhor do que eu, não sou automobilista, mas deixa a igreja do lado começar a fazer mais um culto à noite, esse miserável está fora da visão. O pastor do lado trocar de carro, está roubando a igreja, por que ele está andando nesse carro e eu nesse? A inveja é um sentimento dos iguais, não dos diferentes. E aí Moisés não deixa, sob o ponto de vista cronológico e não tipológico, de entrar na terra prometida porque adulterou, porque roubou, ele perdeu para ele mesmo. Agiu irrefletidamente, segundo o salmista. Então, meus irmãos, mais atual do que nunca, é a nossa necessidade de um encontro íntimo conosco mesmos, para que Deus nos habilite para o ministério, pela sua graça. E para concluir, fechar o meu paralelo, que às vezes a gente abre um parênteses e não fecha, então para fechá-lo, a coisa mais linda de Números 20 é que apesar da irreflexão de Moisés, apesar da prevaricação mosaica, segundo a palavra lá em Deuteronômio, apesar da desobediência, apesar da exaltação, porventura farei eu tirar a água da rocha? Não é você que tira, é Deus. Apesar disso tudo, a água saiu da rocha e o povo bebeu. Porque no final das contas, ou a gente confia na graça, ou não tem nada feito. Que Deus te habilite, que o Espírito te constranja a estar com o seu íntimo preservado, numa autorreflexão honesta, para que todas as divinas promessas sagradas e celestes se cumpram na sua vida, sem que você se perca. A você, meu amigo seminarista,
Que Deus vos abra portas extraordinárias, ministérios profícuos, manifestações poderosas da graça por meio de você. Mas no final de tudo você lembre, que não é nada por sua causa, é tudo por causa dele. A súplica pelo perdão, versos de 1 a 5, a fase do reconhecimento, versos de 6 a 11, a fase do arrependimento, versos de 12 a 19, a fase da restauração. É a graça que me alcançou e a graça que te alcançou. Quero concluir com uma ilustração que não é minha, mas que foi contada a primeira vez por um grande pastor da nossa denominação. Terminou o seu sermão dizendo, pastor Samuel, que um professor subiu a um morro, a uma favela, para entregar um presente a um dos seus alunos. Enquanto ele subia o morro, esse aluno não sabia de nada, inadvertidamente estava ao lado de um outro colega e disse: aquele lá é o meu professor, não sei o que ele está fazendo aqui, mas ele manda na sala de aula, aqui no morro quem manda sou eu. Ele pega uma pedra, acerta o professor, que cai ensanguentado. Tempos depois, o professor recebe alta, a situação ficou muito séria, mas a sua primeira atividade após a alta foi subir o mesmo morro, com o mesmo presente debaixo dos braços e bater na porta daquele aluno. Ele é recebido pelo pai do aluno, e quando vê o professor, fica em estado de choque. Você veio prender o meu filho, que a polícia está chegando. Meu filho é inconsequente. O senhor veio para expulsar da escola, para registrar a vida dele, para processá-lo judicialmente. Ele disse: não, calma. Nem o seu filho sabe, nem o senhor sabe, aliás, ninguém sabe. No dia que ele me apedrejou, eu estava vindo aqui para entregar um presente para ele. E como ele me apedrejou, não consegui fazê-lo. Agora eu vim completar. Está aqui o presente do seu filho. Aí o pai, estupefado, diz: mas o meu filho não merece. Ao que responde o professor: é verdade, ele não merece, mas ele precisa. Ele não merece, mas ele precisa. Essa é a graça que nos perdoa. Você não merece, eu não mereço, nós precisamos. Amém.